Glória a Jesus. Salmos 6, verso 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Deus é o nosso refúgio. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos mantém firme de pé. Glória a Deus. É Deus que sustenta a sua obra. É Deus. Se não fosse por Deus, nós nem aqui estaríamos. Nós estamos sustentados, alicerçados pela mão de Deus. Segurados pela mão de Deus. Então, Salmo de número 46, nós vemos a palavra do Senhor falando, a partir do seu verso primeiro, dizendo que Deus, afirmando que Ele é o nosso refúgio, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Às vezes o ser humano se encontra fraco, às vezes o ser humano se encontra sem fortaleza, mas quando ele busca em Deus, quando ele busca o refúgio em Deus, quando ele busca a segurança em Deus, Deus é quem sustenta, é Deus que se coloca de pé, é Deus que dá vida, e dá vida com abundância. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é o Todo-Poderoso. E Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Às vezes o ser humano se encontra angustiado, às vezes o ser humano se encontra perplexo, sem rumo, sem direção. Ele se encontra num beco sem saída. Muitas das vezes o ser humano se encontra angustiado, se encontra depressivo, se encontra ansioso, mas quando ele confia em Deus, quando ele tem o nosso Deus como socorro, o nosso Deus se faz presente. Ele corta o arco, ele derruba as muralhas, ele tira as barreiras, ele tira os vizinhos e ele nos dá a vitória. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele quer nos usar, irmãos. Ele quer te usar como instrumento. Ele quer que você abra mão para ser o escolhido dele. Abre mão de tudo que é desagradável ao mundo. Porque muitas vezes não quer abrir mão do mundo. Não quer abrir mão das coisas velhas para servir a Jesus, que é tão bom. Jesus que é tão grande. Jesus que é maior do que tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está angustiado? Deus é o nosso socorro. Está angustiado? Deus é o nosso refúgio. Está triste? Deus é a nossa alegria. Está sem força? Deus te dá força. Como está sem paz? Deus te dá paz, como eu sempre falo. Salmo de número 29, verso 11. Que o Senhor dará força ao seu povo, e o Senhor abençoará o seu povo com a paz. É Deus que dá força, é Deus que dá paz, é Deus que dá alegria, é Deus que dá saúde, é Deus que nos alimenta. É Deus. Um Deus tão maravilhoso como esse. E é difícil nós glorificar um Deus desse. É difícil nós adorar um Deus desse tão grande, tão fiel. Aleluia. Como diz o Salmo de número 121, que diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde nos virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Os nossos olhos têm que estar na direção ao céu. Os nossos olhos têm que estar no Senhor, que é o nosso socorro bem presente na angústia. Aí o Salmo de número 123, verso 1 a seguir, vai dizer: erga os olhos em tua direção, a ti que habitas do céu. Deus está no céu, mas Deus está cuidando da terra. Deus está lá no céu, mas Ele está na terra cuidando de mim e de você. Deus está no céu, mas Deus está no meio desta igreja, mesmo nós em 4, 5 pessoas, mas Deus está no meio dela. Glória a Deus. Nós temos
motivo de sobra para adorar a Deus. Nós temos motivo de sobra para exaltar o nome desse Deus tremendo, desse Deus que é poderoso, desse Deus que é maior, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza, um Deus que transforma e ainda prepara para morar no céu, um Deus que batiza com o seu Espírito Santo. Oh, glória! É Deus, tudo é para Ele, tudo é para Ele. E muitas das vezes nós não queremos, só queremos que Ele faça por nós, mas nós não queremos fazer nada. Deus me deu, mas também não se lembra de Deus. Não se lembra do tesouro, da casa onde? A casa de Deus. Muitos irmãos que a presença de Deus, só porque abrir é só uma coisa que eu fico triste com as pessoas, que a hipocrisia desse mundo, onde muitos criticam igrejas por causa de dízimo, de ofertas, e diz assim, porque os pastores querem os dízimos, as ofertas, assim. E quando estava no mundo do pecado, dizima tudo para Satanás, porque o diabo não roubava, não era só 10% não. Não rouba, não é só 20%, 30% não. O diabo quer 100%. É tudo. Por quê? Se não roubar lá no meio do mundão, nas coisas do mundo, vai roubar na saúde, vai roubar com remédio, vai roubar na medicina, vai gastar tudo. Já o nosso Deus não. O nosso Deus é grande. O nosso Deus não precisa de nada de ninguém. É Deus que abençoa. Mas nós temos que ser generosos a Ele. Temos que ser gratos a Ele. É a palavra de Deus que nos ensina, irmãos. As nossas contribuições são as nossas generosidades para Deus. Ela chega ao trono de Deus, aos olhos de Deus, como uma oferta, como um perfume que cheira as narinas. É um cheiro, como um cheiro suave, é um sacrifício nas mãos de Deus, que é o nosso refúgio. Nós queremos de Deus, mas nós não queremos fazer. Se Deus disser assim, pega R$100, vai comprar uma cesta básica, doar para aquela pessoa que está passando necessidade, aí eu não vou pagar prova de ninguém não. Eu não vou pagar, porque não se lembra de amanhã. Hoje nós podemos estar no bom e no melhor, mas nós não sabemos o dia de amanhã. E muitas pessoas que estão lá na sarjeta da rua não tem nada o que comer, mas está com o joelho dobrado no chão, orando: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, envia. Senhor, me dê força. Senhor, abre as portas. Senhor, envia um anjo. Senhor, prepara a bênção. Senhor, Jesus, envia mantimento para a minha casa. Envia alimento para meus filhos. Aí o Senhor toca nos corações dos crentes orgulhosos, muitas das vezes, soberbos, que querem só para si, mas querem fazer para Deus. Aí quando ele fala-se de contribuição, mas era com alimento. Mas cadê tu pegar o alimento, levar para quem está passando fome? Cadê os que falam que era alimento, pegar o alimento, levar para um mendigo que está sofrendo na rua, na sarjeta? Cadê pegar, comprar um cobertor, dar para quem está passando frio? Não temos. Aí era para as viúvas. Qual é a viúva hoje que tem uma necessidade mais hoje? A viúva da época não tinha necessidade. A viúva da época não tinha necessidade. Ela tinha necessidade. Ela tinha precisão. Ela não tinha amparo dos governos. E hoje não. Uma viúva ou um viúvo tem um amparo do governo. Alguém no seu conjunto perde a vida, o outro fica recebendo. Então eles não têm mais precisão. Não há mais essa necessidade. Mas Jesus, Ele nos dá as bênçãos, para que nós sejamos bênção na obra dEle. Sejamos bênção na vida de alguém que está precisando. Sejamos bênção na vida daqueles que estão precisando de uma mão amiga.
E hoje muitas pessoas olham para alguém que está passando fome, passando sede, diz assim, está passando por isso, é porque está pagando um preço. É um mundo de acusações, é um mundo de julgo. Mas não quer abrir a mão do marmão velho, dinheiro, orgulhos, mas não sabe que o dia da manhã pertence a Deus. Essa pandemia que estivemos, irmão, ensinou muitas pessoas. Eu trabalhava na área da coleta de lixo ali em Guarulhos. A gente passava, muitas vezes os coletores têm mesmo, né? Chegava no restaurante, eu dava uma marmita para os coletores. E tinha gente que dizia assim, não, vocês já têm o benefício de vocês não têm precisão. Aí quando veio a pandemia, os mesmos que diziam que não podia, eram os mesmos que depois chamavam. Ei, vem cá, está sobrando sobra, marmita. Porque não tinha cliente. Deus faz assim muitas vezes, irmão. Deus permite o aperto na casa. Deus aperta muitas das vezes o parafuso para ver se a pessoa aprenda a ter humildade, a repartir com quem precisa, com quem necessita. Deus é meu refúgio. Então o que me importa é que o que Deus é para mim. Tu não quer ser para os outros também não? Nem para Deus também não? Nós temos que ser também, irmãos. É difícil nós adorar quando o ataque está doendo o nosso ombro. Mas adorar a Jesus é isso. Servir a Jesus é isso. É servindo ao próximo. Servir a Jesus é nós servir a obra dele, servir uns aos outros, amando uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Não tem como eu dizer, eu sirvo a Jesus, eu vou para a igreja, eu adoro a Deus, mas eu não faço nada para Deus. Eu não faço nada, eu não amo o meu próximo. Glória a Deus. Aí diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se está inquieto, confie em Deus. Se está se sentindo inseguro, confie em Deus. Se está achando que vai perder tudo, confie em Deus. Faça esperando de Deus, que Deus vai fazer. Deus vai fazer, por isso que ele fazer prova em mim e serei exaltado. É Deus quem exalta, é Deus quem honra, é Deus que multiplica as suas bênçãos sobre a tua vida. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Deus que está com você que nos assiste. É Deus que está cuidando da tua família. É Deus que está cuidando da tua casa. É Deus que está cuidando da tua saúde. É Deus que está cuidando dos teus filhos. É Deus que está cuidando da tua área sentimental, da tua área conjugal. É Deus que está cuidando. É Deus. A igreja é de Deus. A obra é de Deus. A tua vida é de Deus. A minha vida pertence a Deus. A tua família pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E se é de Deus, tu não vai perder a família por causa das obras do diabo, não. Confia em Deus, que é Deus quem vai fazer. Aí diz assim, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Aí o verso 4 diz, há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Se a tempestade está grande, irmão, se o vento está grande, a tempestade está grande, quase virando o teu barco, Jesus está acalmando o barco, o vento é mar. Jesus aquieta o vento, Jesus, mas o vento aquieta. E os discípulos disseram assim, que homem é este? Que o teu mar e o vento lhe obedecem. Irmãos, a voz de Deus é ouvido sobre os céus e a terra. A voz de Deus, irmão, até a tempestade escuta a voz de Deus. A voz de Deus, até o mar escuta a voz de Deus. E o ser humano não escuta a voz de Deus. Até as árvores escutam a voz de Deus. E o ser humano, pela sua dureza do seu coração, pela braveza do coração, não ouve a voz de Deus.
Senhor, filhos dos poderosos, ao Senhor a glória e força. É o Salmo 29. Nós temos que dar ao Senhor glória e força. Aí o 2 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos que adorar Ele, irmãos. Nós temos que servir a Ele. Nós temos que exaltar o nome dEle, que é precioso, fiel, poderoso. Aleluia. Então vamos crer na palavra de Deus. Vamos dar mais credibilidade à palavra de Deus. É melhor, irmãos, nós crer em 1% da palavra do que nós crer em 90% do homem, do ser humano. Porque 1% vindo da palavra é que se torna 100%. E 99% da humanidade não é nem meio por cento. Porque é Jesus quem transforma. É Jesus quem muda. Faça o teu melhor propósito com o Senhor. Faça o propósito de nunca perder a presença de Deus. Davi, ele disse assim: Senhor, retira tudo que há em mim, mas não retira de mim a tua presença. A presença de Jesus é o que nos basta. É como Paulo disse: a tua graça me basta. É a graça do Senhor que está sobre nós. É a graça do Senhor que está sobre nós. Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estávamos aqui de pé. Nós estamos pela graça do Senhor. Porque Jesus é bom. E todos que foram honrados biblicamente, isso aqui, irmãos, Jesus é a promessa para os que são fiéis. É para os fiéis da terra. É para os que estão, mesmo que são fiéis, está aflito, angustiado. Se lembra que Deus é Deus. Se lembra que é Deus que cuida de você. Se lembra que é Deus que está na tua casa. Seja fiel a Deus no muito, seja fiel a Deus no pouco. Porque se nós somos fiel no muito e no pouco, Deus nos honra. Deus não esquece, irmãos. Glória a Deus. Então nesta noite nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos exaltar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é poderoso.